Deixei a nossa congregação. Eu deixei a congregação, minha esposa é funcionária pública, 14 anos de município do Rio, ela largou tudo. E nós fomos para Joinville debaixo de uma palavra que Deus liberou para nós. Tem sido dias muito intensos na presença de Deus, e somente. Tem meses que eu não prego. Fui pregar na Inova a última vez que eu vim aqui. Não tem púlpito para a gente pregar lá. O Dalton sabe disso. Alexandre, me perdoe, mas eu tenho que falar algo. A soberba no sul é espiritual, irmãos. E Deus tem nos levado a orar por isso. O avivamento no sul não vai ser com barulho, vai ser com muito choro, com muito choro. E a gente tem orado por isso. E eu confesso, queridos, que muitas vezes dá vontade de voltar. Congregação que a gente tanto ama está aqui, mas nós estamos debaixo de um propósito. Deus liberou uma palavra. E por isso que é bom quando você se casa com uma mulher de Deus, mesmo que ela não pareça que tenha muita expressão no reino, mas quando eu falo, eu vou voltar, que eu não estou aguentando, ela fala, amor, nós estamos aqui com um propósito. Então, queridos, orem por nós. E quando o apóstolo disse, ô Jorge, tu vai pregar na conferência? Pensei, techuvá. Meu Deus, Deus me levou para o sul para eu fazer a minha techuvá e está difícil demais. A techuvá de Israel demorou 40 anos, né? A primeira techuvá deles demorou 40 anos. Para eles voltarem para o propósito. Eu só estou falando para Deus, Deus, não deixa ficar tanto tempo, por favor. Eu preciso que algo aconteça mais rápido, em todos os sentidos. E tem sido, apóstolo, uma techuvá para nós. Estar ali, aqueles 6 meses. E aí nós temos que honrar, né, irmãos? Porque o nosso apóstolo, sem ter agenda nenhuma em Joinville, ele disse, eu vou passar dias aí com vocês. E ele ficou lá 3 dias conosco, irmãos. E ele só foi embora porque o Irma, é quase irmã, né? O Irma estava passando pelo Caribe, Estados Unidos. E aí a apóstola Márcia ligou e disse, amor, eu preciso de você aqui, para orar pelo furacão. Mas ele deixou, foi um furacão lá em Joinville na nossa mão lá. Estar aqui nessa conferência tem sido gratificante, como o pastor Carl disse. Se a gente puder ir embora agora, está de bom tamanho. Mas se Deus quer que a gente fique até amanhã, eu não sei o que mais vai acontecer, irmãos. Porque cada palavra que a gente recebeu foi de muito impacto. E ouvir a chamada de Pedro na pesca maravilhosa, de cor, me impactou, querido. Você não sabe o quanto me impactou. Talvez eu não tenha prestado atenção no sermão como eu deveria. Mas recitando o texto daquele jeito, me fez pensar que eu tenho mais uma techuvá para fazer agora. Porque depois dos 40, os olhos já não são mais os mesmos, a memória já não é mais a mesma. Mas o Senhor ministrou ao meu coração essa semana sobre a minha techuvá. Eu falei, Senhor, mas eu preciso ministrar ao povo da aliança, aos nossos irmãos, aliançados conosco. E Deus só falava da minha techuvá. Eu acho, irmãos, que Deus quer pegar
os irmãos que têm encargo pastoral aqui de jeito nessa tarde. Porque o meu encargo é pastoral, e eu vou ser muito pastoral aqui nesse lugar hoje. Embora sejamos pastorais, nossas igrejas têm que ser apostólicas. Amém? A gente entende isso. Mas se o nosso encargo é pastoral, nós sofremos algumas dores que os apóstolos e os profetas não sofrem. Porque eles dão uma marretada na cabeça e vão embora. E quem vai fazer o curativo é a gente, os pastores. Eu brinquei aqui, quando eu estive aqui, um domingo pela manhã, né, Daniel? Eu fiz uma brincadeira aqui. Quer entender bem os 5 ministérios? Vem um casal com problema no casamento. Aí o apóstolo vai pegar e vai lançar todos os fundamentos de família para o casal. O profeta vai apontar o dedo e dizer: você é vagabundo, você tem que se converter, você tem que mudar de vida, sua insubmissa. Ele vai ser assim, o profeta, né? O evangelista vai dizer: é simples, vocês precisam ser crente. Se vocês se converterem, tudo vai mudar, né? O mestre vai pegar os DVDs de Josué Gonçalves, Cláudio Duarte, e vai mandar o casal assistir. Mas o pastor vai sentar e vai ouvir todas as mazelas, todos os problemas, e vai chorar junto. E vai chorar junto. Os 5 ministérios são assim, né, apóstolo? Então o profeta e o apóstolo vêm, dá a cacetada e vai embora. E a gente, os encargos, que tem encargo pastoral, a gente vai ter que consertar a cabeça do povo. Por isso que eu já vi pastora casada com apóstolo. Agora pastor casado com apóstolo, que prova, hein, pastor Cláudio? Ela vai lá, manda ver, e agora fala: agora vai, que é contigo, né? Vai lá e dá seu jeito. Tô brincando, apóstolo. Pior se ela falasse para mim: mas é por aí mesmo. A gente já ouviu definição aqui de techuvá, né? É retornar. É voltar, não como metanoia, né? Mudar só a mente, mas o techuvá é você mudar não só a mente, mas você mudar a sua atitude também. É você voltar lá atrás e você começar a fazer tudo diferente. Só que agora da maneira certa. Embora você seja apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, mas quantos são presbíteros? Quando eu falo presbítero, que é o presidente local da igreja, né? Quem está à frente da igreja? Quantos são presbíteros? Que estão à frente de uma congregação. E aí a gente sabe como é difícil a gente virar para a nossa congregação e falar assim: queridos, olha, eu errei, estou voltando. Vamos fazer o caminho de volta? Porque isso mexe com o nosso ego. Mas o apóstolo Paulo, ele diz muito claro, né? Já estou. Quando a gente já está crucificado, reconhecer o erro é muito fácil. Mas quando a gente está só com uma das mãos presa na cruz e a outra ainda está fazendo o que a gente quer fazer, é tão difícil a gente, igreja, olha, eu quero pedir perdão, porque eu errei nesse caminho aqui e a gente tem que voltar. A gente tem que fazer o caminho de volta. Deus, quando nos levou para Joinville, Ele falou para mim: você vai fazer 2 caminhos de volta. O primeiro, você vai voltar a ser sacerdote da sua casa. E o segundo, você vai voltar a ter altar e não mais púlpito. Porque o meu altar já não estava mais tão de pé quanto o meu púlpito. E o meu sacerdócio já era muito mais para a minha igreja do que para a minha família. Com todo amor no coração, não que a gente seja maus esposos, irmãos,
ou maus pais. Mas a gente adultera tanto com a noiva, a gente ama tanto a esposa de Jesus, que as nossas famílias vão ficando em segundo plano. Antes eu orava com os meus filhos, hoje eu faço culto com eles. Antes eu levava os meus filhos para a igreja, para o culto. Hoje eu tenho sido a igreja para os meus filhos. E eu digo sem medo de errar, queridos, os meus filhos hoje estão muito mais conectados com o Pai do que quando eles estavam indo para a igreja. Não estou pregando aqui contra a igreja, não é isso. Mas é porque hoje a minha casa é a minha igreja. A minha esposa, os meus filhos, são os meus primeiros discípulos. Eu hoje gasto muito tempo ministrando na vida deles e sendo algo profundo na vida deles. Hoje a referência deles não é mais o que eles veem atrás de um púlpito, mas é o que eles veem todos os dias lá no escritório. Na nossa casa tem um escritório. E eles vão até lá e não há nada mais gratificante. Quando eu estou ajoelhado orando e eu vejo que um dos meus filhos entrou no escritório e está ajoelhado também, mesmo sem dizer uma palavra. Deus está restaurando o sacerdócio. Estou fazendo a minha techuvá, apóstolo. Techuvá é retornar à origem. Techuvá é voltar no início. E quantas vezes Deus chama o povo de Israel para fazer a techuvá? Volta, Israel, Oséias 14. Volta, ó Israel. Se você voltar, a bênção estará de volta. Se você voltar, eu estarei de volta. Quando o Senhor fala em Lamentações, Adonai, volta-nos a ti. Adonai, volta-nos a ti. O povo pedindo ao Senhor, traga-nos de volta para ti. Renova nossos dias, como foram no passado. Irmãos, não é ser saudosista, mas eu tenho lembrado muitas vezes como eu era no passado. Mesmo com uma religiosidade que me matava, havia uma sinceridade muito grande no meu coração. Havia um desejo muito grande de ter Deus, de buscar Deus, de querer algo muito mais profundo. E de repente nós nos pegamos com tanta sabedoria, com tanta Bíblia, com tantas palavras de efeito nos nossos sermões, mas a essência já não é mais a mesma. Mas o desejo não é mais o mesmo. E a gente coloca tanta frase de efeito em nossos sermões, e nós não estamos conseguindo enxergar que as nossas igrejas estão cheias de defeitos. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Eu tenho dito que nós estamos vivendo dias de apostasia. O Senhor fala em Gálatas que Cristo veio na plenitude dos tempos, e eu creio que Ele vai voltar na plenitude dos tempos também. Quando Cristo veio, o pecado de Roma era grande, a escravidão do povo era uma falsa sensação de liberdade. Eles eram escravos dentro da sua nação. E Cristo vem nesses dias. E a volta de Cristo vai ser nesses dias, onde muita gente está pregando que é livre, que é livre, que é livre, mas na verdade são escravos de si mesmos. Nesses dias de apostasia, queridos, eu nunca vi, e aí se eu estiver sendo religioso, os irmãos me perdoem, mas eu nunca vi tanta gente pedindo oração pelo Rio de Janeiro, clamando pelo Rio de Janeiro. Orem pelo Rio, orem pelo Brasil, orem pelo Rio. E tanto crente fazendo selfie no Rock in Rio. Sabe, irmãos, um dia eu levantei uma bandeira dizendo: eu sou contra toda essa religiosidade denominacional, tudo isso que está me prendendo, me impedindo de avançar. E eu consegui me libertar, mas hoje eu estou vendo uma igreja que está confundindo liberdade em Cristo com libertinagem em si mesmo. Liberdade não é fazer o que eu quero.
Liberdade muitas vezes é escolher não fazer o que eu tenho vontade de fazer. Porque eu primeiro sou livre de mim mesmo. Daldo também está morando lá em Joinville, nós temos visto. E eu pedi perdão aqui aos irmãos do Sul, por causa da soberba do Sul, que é espiritual. Eu dirigia lá e eu via um adesivo nos carros: o Sul é o meu país. E eu falava: Lilian, é verdade. O que estraga o Sul é o Brasil. Se não fosse o Brasil, o Sul seria muito melhor. E eu repetia isso. Um dia eu parei atrás de um carro, eu vi o adesivo e Deus falou comigo: assim está a igreja nesse lugar. Eles se acham os melhores. Eles se acham ricos, mas são pobres de mim. Em Joinville teve uma igreja que fez caravana para vir assistir o show do Coldplay no Maracanã. Será que eu estou ficando velho e estou ficando intolerante? A minha filha foi num grupo pequeno e a líder falou assim: Luísa, se batiza. E ela disse: eu já sou batizada. Se batiza de novo, aqui você pode se batizar 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser. E aí minha filha de 10 anos: eu sei porque eu fui batizada. Nós temos que voltar à origem, irmãos. Nós temos que voltar ao Éden. Nós temos que voltar à presença de mim. Eu já fiz muita coisa que Deus não mandou eu fazer. Eu fiz para agradar o meu povo. E sabe qual foi a palavra que Deus me chamou? Prostituta. Porque você faz o que eles querem, porque no final do mês eles te dão o que você quer. É agradar o povo a qualquer custo, mesmo que o Espírito Santo seja desagradado. Quando Deus mandava o povo fazer a sua techuvá, muitas vezes era com festa, porque eles sabiam que tinham que voltar, mas muitas vezes era com choro, porque vinha junto o arrependimento. E nós precisamos fazer a nossa techuvá pelo menos uma vez por ano. Alguns casos, uma vez por mês. Sabe, queridos, a igreja de hoje é aquela igreja que as nossas irmãs gastam R$300 num salão de beleza todo final de semana. Não sou contra elas ficarem bonitas, não. Eu invisto na minha esposa. Mas é uma igreja hoje também que está levantando uma bandeira contra o dízimo, contra a doutrina. Mas é uma igreja que dá R$10 para missões e gasta R$1.000 no pet shop com um cachorro. Que compromisso Deus tem com uma igreja que investe mais num animal do que nas pessoas? Será, queridos, que nós não estamos precisando fazer um grande pacote e fazer uma grande techuvá, a começar por nós mesmos? E aí, usando um texto paralelo que o apóstolo usou, abra sua Bíblia em João capítulo 21. Eu não vou falar de cor porque eu ainda não fiz essa techuvá, tá? Tá bom, apóstolo? Prometo que na próxima vez, nem que eu escolha um texto menor, mas eu vou... Obrigado pela força, Daniel. João capítulo 21. É muito interessante porque esse é um texto paralelo. Porque o texto da chamada de Pedro é um texto muito parecido com a rechamada, se é que a gente pode dizer assim. O Senhor usa da mesma situação. O Senhor usa o mesmo ambiente. O Senhor usa... Quero não, querido, obrigado. Obrigado. O Senhor usa do mesmo local. Porque o Senhor sabe que a chamada de Pedro foi muito forte. Quantos se lembram da sua chamada aqui? Da sua convocação? Esse dia é inesquecível. Mas também é inesquecível o dia que o Senhor
nos lembra da nossa vocação. Ei, psiu, volta. E foi isso que Jesus fez com Pedro. O Senhor havia morrido, ressuscitou, apareceu a alguns dos seus, mas Pedro ainda estava muito mal. Alguém sabe por que Pedro estava mal? Porque Pedro havia feito uma coisa que a gente faz de vez em quando. Ele negou o mestre. E ele estava muito mal com isso. Não sei se porque ele negou, ou porque ele vivia batendo no peito, dizendo, esses aí podem até te matar, mas eu vou contigo até para a cruz. Mas o fato é que ele estava mal, e ele estava muito mal. E embora ele já tivesse visto o mestre, ainda não tinha tido um tete a tete pessoal com Cristo. E aí de repente, eles passam a noite inteira sem pescar nada, e diz o texto, você vai ver aí, eu não vou ler o texto, é só para você ter uma referência, que Pedro, ele já assume a igreja desde aqui, né? Ele fala, estou voltando para o meu barco, vou pescar, e uma galera fala, estou indo junto, vou pescar também. Cristo havia dito lá no texto de Lucas 5, né? Que foi lido aqui, eu vos farei pescador de homens. O Senhor já tinha dado uma palavra para ele, que homem que ele ia pescar de madrugada no mar. Mas ele foi, porque ele se atreveu a pegar alguma coisa diferente do que Cristo havia dito para ele fazer. A ordem não foi, eu vou te fazer o maior empresário pesqueiro da região, mas a ordem foi, vou te fazer pescador de homens. Mas ele vai para o mar, vai fazer o que Cristo não havia mandado ele fazer. E quantas vezes não é verdade, queridos? Nós, presbíteros locais, começamos a fazer coisas que Deus não nos mandou fazer. E a gente não entende por que a gente passa a noite inteira e não pega nada. Por que a gente levanta a vela? Se o barco fosse a motor, né, que não era, coloca diesel, compra diesel, enfeita o barco, bota um monte de coisa para o barco ficar visto por todo mundo, e a gente continua sem pegar nada. Porque não foi essa a palavra de Cristo para aqueles homens. Assim como muitas vezes para nós também não é. E começamos a fazer um monte de coisa que Cristo não mandou fazer. E Pedro vai pescar e vai uma turma com ele. E quando eles voltam, tristes, amargurados, decepcionados, eles ouvem uma voz. Pegaram nada? Não, pegamos nada. Estou com fome, mas não tem nada para comer. Então joga a rede para o outro lado. Mas espera aí, a gente passou a noite inteira. Não, joga a rede para o outro lado. E aí mais uma vez, o mestre dá a mesma ordem, eles fazem a mesma coisa, e mais uma vez a rede fica cheia do mesmo jeito. E mesmo assim Pedro não acorda para entender que era Cristo. Tem que alguém dizer, ei Pedro, a gente já ouviu isso antes, é o mestre, é ele. E aí irmãos, o que Pedro faz? Se atira, mergulha. Mas peraí gente, Pedro antes não já tinha andado sobre o mar? Ele já tinha aprendido a andar sobre o mar? Mas quando a gente está fazendo a coisa errada, e o Senhor nos dá a oportunidade de fazer a coisa certa, a gente nem liga mais para o que a gente aprendeu, a gente quer mergulhar. Pedro mergulha e vai nadando em direção ao mestre. E ele chega na praia, e já está lá aquele peixinho na brasa. E todas as vezes que eu pergunto para o apóstolo Vitor o que ele quer comer, ele fala um peixinho, e ainda não dei o peixinho para ele. O mestre estava lá com um peixinho, e Pedro chega. Pedro chega, vê aquele peixe, e aí tem aquele encontro. No nosso caminho de volta, queridos, a primeira pessoa para nos receber, para a gente começar a dar o passo para o retorno, é o próprio Cristo. Eu fico tentando imaginar Pedro e Jesus batendo um papo na beira da praia e comendo um peixe. Tudo de bom, né, irmãos? Jesus, praia,
peixe na brasa. Nada melhor. Aqueles homens que antes tinham largado o propósito pela necessidade. E muitas vezes nós pastores, nós presbíteros fazemos isso. Nós esquecemos do nosso propósito e vamos em busca da nossa necessidade. Pedro tem um baque com a palavra de Cristo. E ele entende que ele não podia se mover pela necessidade, mas pelo propósito. E eu fico na minha mente, tá? Não é isso que está na Bíblia. Mas na minha mente eu fico pensando ali e olhando Cristo tentando abraçar Pedro, e Pedro, assim como Adão fez no Éden, que se esconde de Deus, Pedro talvez também estivesse tentando se esconder de Cristo, para que Cristo não perguntasse para ele: Pedro, por que você me negou? Eu acho que no coração de Pedro ele ia esperar Cristo fazer essa pergunta. E ele foi frustrado mais uma vez, porque Cristo não está nem aí pelo que Pedro havia feito, mas Cristo estava disposto a entender o processo na vida de Pedro, para ajudá-lo a fazer aquilo que ele não conseguiu fazer durante os 3 anos e meio. E os dois começam a bater aquele papão gostoso na beira do mar, aquela brisa do mar da manhã cedo, batendo no rosto dos dois, Pedro de cabeça baixa, e Cristo faz a pergunta: Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Não, peraí, não é tão simples assim. Porque se você for entender o diálogo de Jesus e Pedro, você vai perceber que Jesus pergunta de um jeito e Pedro responde de outro. Se a gente pudesse aportuguesar o diálogo dos dois, seria mais ou menos assim: Pedro, agapás-me? Tem ágape por mim? E aí Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe que eu filéu-te. É o amor humano. O ágape é aquele amor do sacrifício. Pedro, você me ama sacrificialmente? Senhor, o Senhor sabe que eu só tenho amor humano pelo Senhor. Eu falei que não ia te negar. Eu falei que eles iam te matar, mas eu ia contigo até a morte, mas eu te neguei. Jesus não estava nem preocupado com isso, mas Pedro estava. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, agapás-me? Senhor, o Senhor sabe que o meu amor pelo Senhor é um amor interesseiro. Eu te amo por aquilo que o Senhor me dá. E eu só retribuo na medida que eu posso retribuir. Eu tenho filéu por você. Aí Jesus na terceira vez pergunta: Pedro, filéus-te-me? Ele usa a palavra de Pedro: você tem amor interesseiro por mim? Eu fico olhando, eu fico imaginando, eu acho que aquela pergunta de Cristo entra como uma espada de 2 gumes que faz divisão entre a alma e o espírito. E vai lá no coração de Pedro. E Pedro diz para Cristo: Senhor, o Senhor sabe que eu só tenho filéu, eu só tenho amor interesseiro. Eu não sou aquele Pedro que eu tentei ser a minha vida inteira. Eu não sou aquele Pedro que eu fui no seminário durante os 3 anos e meio. Eu não sou aquele Pedro. Eu sou esse Pedro aqui, fraco. Eu sou esse Pedro aqui que não te ama. Eu sou esse Pedro aqui que não vai morrer por você. Eu sou esse Pedro aqui que não tem condição de dirigir a tua igreja. Eu sou esse Pedro aqui que não vai contigo até a morte. Aí o que Jesus diz para ele? Ah, Pedro, agora você está pronto. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos passar pela prova do amor. Quantas vezes, não ouçam isso, ok? Não ouçam o que eu vou dizer agora. Quantas vezes eu saí do culto da minha congregação, até parece, né? Enfim. Eu morava na freguesia em Jacarepaguá, igreja aqui em Mesquita, dá 1 hora de carro mais ou menos. Eu ia para casa, eu me lembro que era sempre no Catonho. E eu falava assim para minha esposa: eu nunca mais volto naquele lugar. Eu quero que eles vão para o inferno. Eu não volto, domingo eu não estou lá. Irmãos, eu estava passando pela prova do amor. Quantos aqui amam sua esposa, assim, mas amam mesmo? Sabe quando que eu comecei a amar minha esposa, irmãos? Amor, a gente já conversou sobre isso.
Ela está assistindo ao vivo também. Sabe quando que eu comecei a amar a minha esposa de verdade, irmãos? Há uns 5 anos atrás. Estamos casados há 12. Porque eu só comecei a amá-la de verdade quando eu descobri que eu não a amava. Eu só gostava do que ela fazia do meu jeito. Quando a coisa saía contrária ao meu jeito, eu descobria sentimentos horríveis por ela. Nunca quis me divorciar, nunca. Mas teve um dia que eu quis que ela morresse, irmãos. Deus leve essa mulher em nome de Jesus. Aí sabe o que aconteceu? A partir desse dia eu comecei a amá-la como eu nunca amei ninguém. Você só vai amar de verdade quando você descobrir que não ama. Pedro só começou a amar Jesus de verdade quando ele viu que ele não era aquilo que ele pensava ser. Não, Senhor, eu não sou aquele cara que vai contigo para a cruz. Eu sou esse cara aqui. E aí Jesus fala para ele: Pedro, você está pronto. Apacenta as minhas ovelhas. Porque quando você era infantil, quando você tinha pensamentos a seu respeito que não eram verdadeiros, você mesmo se vestia. Mas agora que você amadureceu, agora que você é ruio, agora que você fez o techuvá, outros vão te cingir, porque você não vive mais para você, você vai viver para mim e só para mim agora. E foi se falado muito aqui da igreja de Éfeso. Talvez a carta de Éfeso seja a carta mais cristã que a gente tenha na Bíblia. Mas essa igreja, irmãos, que começou a ser liderada por Timóteo, quando Paulo morre, quem assume a igreja é João. João, apóstolo do amor. E lá em Apocalipse, capítulo 2, Cristo, mandando João escrever para aquela igreja que um dia foi pastoreada por ele, ele disse assim: escreve aí, tudo isso aí é bom, tudo isso aí é bom, tudo isso aí é bom, mas escreve também: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volte ao primeiro amor. Se Deus é amor e Ele o é, voltar ao primeiro amor é voltar lá na essência do amor, que é o próprio Deus. Aquela igreja fazia tudo, mas sem Deus, porque Deus que é amor. Sabe qual é a palavra de Cristo para nós hoje? Volta lá na essência. Volta lá no amor, o amor sacrificial, o amor de entrega, o amor de morte, não pela igreja, mas por Ele. Porque pela igreja já teve alguém que morreu, mas por Ele nós ainda não morremos. Abraão, quando fez a sua techuvá, diz o texto em Hebreus, capítulo 11, que ele habitou na terra, mas ele enxergava não o Éden, ele enxergava a cidade. E ele só habitou lá porque ele enxergou a cidade. Ele fez a sua techuvá. Quando Cristo lá em João capítulo 14 fala do lugar, lá no versículo 23 ele fala assim: esse lugar é no próprio Deus que eu estou indo preparar. A nossa techuvá é no próprio Deus. Me dá uma ajuda aqui, querido. Vem cá. A gente paga bem esses caras para não ficarem no instrumento, né, Daniel? Puxa vida. É o que ganha mais. É tempo de volta. É tempo da volta. E eu fiquei me lembrando de algumas coisas que hoje eu estou voltando a viver. Porque eu havia deixado de viver. O fogo, queridos, tem que queimar aqui primeiro. Se não queimar aqui, não vai queimar aí. Se eu não chegar incendiado, não é aqui juntando lenha que a gente vai botar fogo. Pedro, depois dessa conversa com Cristo, ele vai para dentro de uma casa, junto com mais 119 pessoas, e eles começam a querer só a presença, só a presença, só a presença,
Só a presença. Ele não voltou mais para o mar, porque ele sabia que o mar não era o seu propósito. Ele só queria a presença. Ele só queria a presença. E buscando a presença, vem um fogo. Eu vou dizer, irmãos, eu preciso desse fogo de novo. Eu era batistão, o apóstolo falou isso. E um dia, num carnaval, estávamos todos dentro do templo, da nossa congregação. E Deus falou comigo: hoje não tem evangelismo. A gente evangelizava todos os dias de carnaval. Hoje vocês vão buscar a minha presença. Eu era batistão, irmãos, eu era batistão. E a gente estava no momento de adoração. Algumas irmãs aqui estavam conosco nesse dia. No momento de adoração, eu senti uma vontade de correr muito grande. E vontade de correr. Irmãos, eu era batistão, pensa nesse negócio. Eu sentia vontade de correr, vontade de correr, vontade de correr. Eu falei: irmãos, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero correr. Eu quero correr, eu quero correr, eu quero correr. Junta aqui no meio, aqui que eu vou correr, eu tenho que correr. E eu saí correndo, irmãos. Eu não sabia o que estava fazendo, eu não orei, eu não botei a mão em ninguém, eu não falei em línguas, eu não fiz nada disso. Eu comecei a correr. E de repente as pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo. E o fogo foi descendo na igreja. E o fogo foi descendo na minha vida. E as pessoas começaram a cair. E falando em línguas, e adorando. Os vizinhos saíram das suas casas. Tentavam entrar no templo e não conseguiam. Caíam do lado de fora. Tamanha presença de Deus. Eu preciso disso de novo, irmãos. Eu não tinha a revelação, mas eu tinha a vontade. Hoje eu tenho a revelação. Eu estou pedindo a Deus, eu quero a vontade de novo, Senhor. Eu quero a vontade de novo. Como lá atrás, lá no primeiro amor. Eu quero essa vontade de novo. Porque hoje eu sei que eu tenho paternidade sobre a minha vida. Hoje eu tenho revelação. Hoje já não vai ser mais um fogo de palha. Porque aquilo veio e acabou. E eu ficava: Deus, porque acabou? Mas hoje eu sei que se acontecer de novo, não vai acabar. Porque eu tenho revelação, eu tenho entendimento hoje, irmãos. Mas eu quero a vontade de novo. Eu quero o desejo de novo. Irmãos, por favor, não me levem a mal o que eu vou dizer. Hoje eu tenho meus 30 minutos, 1 hora com Deus. Mas quando eu tinha vontade, eu orava 5 horas por dia, irmãos. Pedindo: Deus, faz alguma coisa. Deus, faz alguma coisa. Deus, faz alguma coisa. Eu orava todos os dias, 5 horas por dia. A mesma oração: faz alguma coisa. Faz alguma coisa. E quando Deus fez essa alguma coisa, sabe o que eu fiz? A soberba entrou no meu coração. Agora nós vamos ser a maior congregação de Mesquita. Agora nós vamos ganhar Mesquita. Vamos lá, evangelismo. E Deus não queria isso. Deus queria só a presença dEle. Eu quero a vontade de novo, irmãos. Eu quero essa vontade de novo. Vamos cantar essa canção. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo.